Nessa altura, todos nós sabemos que inteligência, pensamento crítico, reflexivo e conhecimento no geral não são o forte da família Bolsonaro, né? Enquanto que eles entraram na fila da genética da rachadinha e ficaram nessa fila várias vezes, né, antes de nascer, eles simplesmente ignoraram a fila do conhecimento da inteligência. Então, não é o forte deles mesmo, né? E alguém que comprova isso frequentemente, bem, você tem lá o Carlos Bolsonaro, que não fala coisa com coisa, né? Não tem nenhum nexo aquilo que ele escreve na internet, mas um outro também que comprova isso de tempos em tempos é o próprio Eduardo Bolsonaro. E ele publicou um tweet comparando a pandemia, o genocídio brasileiro agora, né, o genocídio perpetrado pelo pai dele, ele comparou com o Titanic. Então eu quero analisar com vocês essa analogia que ele fez entre o lockdown e o Titanic, para vocês entenderem a dificuldade que eles têm para compreender os fenômenos e aquilo que se dá e aquilo que acontece no país e as consequências disso, e depois propor a minha leitura disso, né? Mas antes, eu tenho dois recados. O primeiro deles, eu quero agradecer a todos vocês que vão deixar aqui embaixo no comentário um feliz Dia dos Pais para mim, porque hoje na Espanha é Dia dos Pais, é dia de São José, né? O pai adotivo de Jesus. Então, obrigado a todos. E também um feliz Dia dos Pais para vocês aí, né? O calendário é diferente aqui na Espanha e no Brasil, mas a gente comemora duas vezes. Então, obrigadão a todos. E a segunda coisa é que eu estou trabalhando num projeto novo agora e eu preciso que vocês me deem uma força. Eu vou deixar para vocês aqui um link na descrição e no comentário fixado. É o link de uma pesquisa para que vocês vão lá e preencham. É uma pesquisa que dura 2 minutos, 3 minutos, rapidinho, só para vocês me ajudarem aqui a entender mais ou menos o que a gente pode fazer, mas me ajudem e vamos agora analisar o tweet do Eduardo Bolsonaro, vulgo Bananinha, né? Uma frase dita pelo general Hamilton Mourão, vice-presidente do Brasil, que tirou um sarro do Bananinha. Foi um tweet de ontem dele, e ele põe aqui um barco afundando, o Titanic, e daí ele fala o seguinte: o barco está afundando. Você não sabe nadar direito, ou nem mesmo sabe nadar. Não tem certeza se conseguirá sobreviver. Porém, o comandante quer que você fique no barco até o fim, enquanto ele e sua família saem num bote reserva. Isso que acontece com o povo quando se impõe lockdown. Como eu falei, ele é tão ignorante que, na verdade, a analogia que ele poderia fazer não é com o barco afundando, não é com o lockdown e o Titanic, porque é justamente o oposto, né? As pessoas querem ficar em casa, as pessoas querem poder ficar em casa e não morrer se expondo na rua. É o oposto disso. A analogia que ele faz aqui é como se tivesse um barco à deriva, que seria mais apropriada, na verdade, né? Como se tivesse um barco à deriva, o barco está no meio do oceano e o comandante quer que as pessoas saiam para o mar, com tubarões ao redor, para buscar comida. É isso que ele quer. Não é o contrário, não é como ele está mostrando aqui. Essa analogia dele aqui faria sentido se fosse uma situação assim, olha. O Brasil está agora num cenário de guerra civil, por exemplo, ou guerra civil, ou de uma calamidade humanitária sem precedentes, como se deu na Venezuela, por exemplo, tempos atrás, que milhões de venezuelanos deixaram o país, inclusive indo para o Brasil. E daí, as pessoas querem deixar o país, querem deixar esse barco furado, querem deixar esse barco naufragando, e o presidente ou os governantes dizem, não, vocês não podem deixar, vocês têm que ser patriotas, vocês têm que ficar nesse barco aqui porque vocês são brasileiros, vocês não podem abandonar o barco agora, fiquem aqui e ajudem o barco a funcionar. Mas as pessoas querem deixar, elas querem ir embora, querem se tornar refugiadas, imigrantes, ou o que quer que seja. Então, essa analogia que ele utiliza do Titanic aqui, do barco afundando, faria sentido nesse cenário, se fosse um cenário no qual as pessoas querem deixar o barco, no qual elas querem fugir, no qual elas precisam deixar esse barco, porque senão elas vão morrer afundando junto com o barco. No caso da pandemia e no caso do lockdown, a melhor analogia seria, de fato, e isso é óbvio, uma pandemia. Um filme de zumbi, por exemplo, né? E vocês sabem que eu gosto de filme de zumbi. Um filme de zumbi, uma série de zumbi como Walking Dead. O que acontece nessa série de zumbi? Como é que é o cenário que se delineia nesse tipo de filme, nesse tipo de história apocalíptica com os zumbis? Tem uma pandemia, ou seja, tem um vírus letal que transforma as pessoas em zumbis. As pessoas morrem e viram zumbis, viram mortos-vivos. E daí, para se protegerem, para sobreviverem, as pessoas têm que se refugiar em abrigos. Elas têm que buscar um local seguro no qual elas conseguem evitar serem pegas pelos zumbis e mortes pelos zumbis, ou se tornarem zumbis também.
Então se você pegar qualquer filme, ou principalmente os principais filmes de zumbis que tem, a história é essa. É um grupo de pessoas sobreviventes da pandemia, sobreviventes do apocalipse zumbi, que encontram um local seguro e ficam escondidos lá dentro tentando sobreviver. Até um ponto que os zumbis invadem ou acontece alguma coisa ali que muda a história. Então se você pegar, por exemplo, O Amanhecer dos Mortos, ou A Madrugada dos Mortos em português, né, tem duas traduções, você tem isso, é um grupo de pessoas que se refugia no shopping center, ficam dentro desse shopping, sobrevivendo lá dentro, tem comida, tem um monte de recursos que elas podem utilizar lá dentro, sobrevivem até um ponto que elas têm que sair daquele shopping. Ou Walking Dead, a série Walking Dead. Se você pegar as diferentes temporadas, a terceira temporada eu imagino que seja na qual eles estão mais seguros, porque eles encontram uma penitenciária, um presídio, eles entram nesse presídio e eles ficam lá protegidos dentro das cercas do presídio e os zumbis para fora. Então esse cenário seria o equivalente a uma pandemia. As pessoas querem se proteger, querem ficar no abrigo, querem ficar escondidas da pandemia, do perigo que tem lá para fora, e elas não podem sair porque lá fora tem o vírus. Só que acontece, você tem um presidente que diz o seguinte: vocês não podem ficar no abrigo, vocês não podem ficar protegidos, vocês têm que sair e encarar o zumbi. Vocês têm que sair e encarar o vírus. Porque se vocês ficarem dentro do abrigo, vocês vão morrer de fome. Então vocês têm que sair para o mundo, vocês têm que viver normalmente. Voltem a trabalhar, voltem a fazer as coisas que têm que fazer. Que se dane o zumbi. Quem se importa? Eu não sou coveiro, tá, e daí? Morreram 2.000 e poucas pessoas por dia, tanto faz. Então, o líder do grupo, né, o líder desses sobreviventes, diz o seguinte: não, vocês têm que sair, vocês têm que ir para fora, vocês têm que sair aqui do nosso refúgio, do nosso abrigo e encarar os zumbis. Todo mundo vai morrer um dia. Essa é a analogia que tem que ser feita. E quem está forçando as pessoas a deixarem seus abrigos e encararem o apocalipse zumbi é o pai do Bananinha, é o pai do Eduardo Bolsonaro. É esse o cenário. É a melhor analogia, não é do Titanic. Não é o Titanic, é de fato Walking Dead. Esse é o cenário que a gente está vendo agora. É Walking Dead. Pessoas tendo que deixar suas casas para encarar um vírus, para se expor à morte, para se expor ao contágio, para expor os seus parentes, seus amigos ao contágio também, porque um presidente genocida está enviando as pessoas para a morte. Está dizendo: saiam e busquem comida, saiam e busquem recursos. E quando você assiste os filmes de zumbis, quando você assiste essas séries também, né, como Walking Dead, sempre quando o grupo sai para buscar recursos, sempre quando o grupo sai para buscar comida, alguém acaba morto, infectado ou desaparece. É a história dos filmes zumbi, gente. Assistam. Eu posso ter uma lista de recomendações para vocês aqui. É essa a história. Alguém sai para buscar comida e acaba morta. Porque a gente fala agora de um risco que é invisível. As pessoas não percebem, né? As pessoas não conseguem olhar a olho nu isso. Então muita gente está ignorando a situação, muita gente está achando que não tem risco, eu sou jovem, e no final das contas o que acontece é justamente esse cenário dessas semanas agora de março e possivelmente abril, e de abril em diante também, que é o colapso do sistema sanitário, né? A gente até já comentou isso anteriormente, é um cenário apavorante, porque o que acontece é a superlotação dos hospitais, é a superlotação dos leitos de UTI e pessoas que vão ter outros problemas que não tem nada a ver com Covid não vão conseguir atendimento. Então vai morrer pessoas com Covid, vai morrer pessoas com infarto, vão morrer pessoas com acidentes, vão morrer pessoas com qualquer tipo de enfermidade que seria tratável, vão ter complicações e vão morrer. Porque os remédios estão acabando, os recursos estão acabando, e se não houver agora uma medida como o lockdown, que é aquilo que o Bananinha está condenando aqui, se não houver um recurso como o lockdown, que é um recurso emergencial e drástico, obviamente, porque isso força as pessoas a ficarem em casa, forçam as pessoas a ficarem em seu refúgio para evitarem o colapso. Se não houver isso, os números vão continuar aumentando e o sistema de saúde já não vai aguentar, como já não está aguentando, na verdade, né? Eu vi uma reportagem agora de manhã falando que uma previsão que estão fazendo aqui, que pode chegar nas próximas semanas a 4.000 pessoas morrendo de Covid por dia. 4.000 pessoas por dia. E isso certamente também será decorrente desse colapso do sistema de saúde, porque já não tem mais como tratar as pessoas, já não tem como atender as pessoas, já não tem como, sabe, pôr na UTI a pessoa com respirador, já não dá para fazer mais nada, já não tem recursos. E era isso que se queria evitar. Quando se falava ano passado, né, 2020, em março de 2020, abril de 2020, quando se falava ano passado de quarentena, de lockdown, dessas medidas de contenção da curva de contágio, tinha a ver com isso, para evitar o colapso.
O que muitos países do mundo estão fazendo agora é justamente isso. Países fechando de novo. A França vai fechar de novo agora, a Itália fechou de novo. É para evitar o colapso, porque você tem o fechamento da economia, as pessoas ficam em casa, os números de contágio caem, porque o vírus não se multiplica sozinho, né? Ele precisa da pessoa para se multiplicar. Assim como o zumbi precisa morder alguém para contaminar alguém, né? Os números caem, e aí o governo pode relaxar um pouco as medidas de isolamento social. Aí aos poucos as pessoas voltam às suas atividades, gradualmente vão retornando um pouco a economia, até um ponto que a curva sobe de novo e é preciso fechar. Enquanto não houver a vacinação em massa, a imunização em massa, enquanto isso não acontecer, é o procedimento que será adotado em muitos países pelo planeta. E é o que está acontecendo. A Espanha teve aqui um mini lockdown recentemente, a gente está voltando agora aos poucos às atividades. Outros países da Europa estão fazendo isso. É o modo que tem para controlar isso. Mas o negacionismo dessa família, o negacionismo dos Bolsonaros é tão entranhado, é tão inerente dessa família, que, como eu disse, não tem uma qualidade que é o pensamento racional, não tem. A não ser que seja no sentido perverso, né? A não ser que seja no sentido de destruição, usar o raciocínio deles para destruição, mas é tão grande o negacionismo que eles simplesmente se recusam a reconhecer aquilo que todos os países do planeta estão fazendo agora. É o mundo agindo num sentido e o Brasil em outro. É o mundo agindo como se fosse um apocalipse zumbi e é o Eduardo Bolsonaro agindo como se fosse o Titanic, como se fosse um barco. Agora saiam do barco, se joguem no mar sem salva-vidas, nadem, busquem comida, busquem auxílio e se virem. Porque nós aqui não vamos fazer nada para vocês. Ou se vamos fazer alguma coisa para atrapalhar a vida de vocês. A analogia não é com Titanic. A analogia é com filmes de zumbis. E o Bolsonaro está mandando as pessoas para as ruas para se infectarem, para morrerem. E como eu já disse aqui várias vezes nos últimos dias, isso será lembrado como o genocídio brasileiro. E a culpa é do pai do Eduardo Bolsonaro. E daí, ainda a ver com isso, né? Ontem faleceu o Major Olímpio. O Major Olímpio era um senador do PSL, foi um apoiador do Bolsonaro, né? Foi alguém que durante a campanha eleitoral encabeçou também a chapa do Bolsonaro, foi alguém que estava ali dando apoio, foi alguém que surfou na onda do bolsonarismo e foi um dos parlamentares que abandonou o Bolsonaro quando percebeu o barco furado que era o governo Bolsonaro, né? Junto com Joyce Hasselman, junto com Alexandre Frota, junto com o Bebiano também, que foi ministro do governo Bolsonaro e depois abandonou o barco ali. Ou seja, várias figuras que encamparam o bolsonarismo e perceberam que era um precipício, que era um abismo sem fim. E o Major Olímpio contraiu Covid, faleceu, não é o primeiro parlamentar a morrer de Covid, e ele era alguém que estava dizendo que queria vacina, que era necessário fazer alguma coisa, né, que estava preocupado com a situação e não entendia como é que o parlamento, como é que o Congresso brasileiro havia retirado a Dilma Rousseff com base em pedalados fiscais e não compreendia por que o Congresso brasileiro não removia o Bolsonaro com base nesse genocídio. E agora o Major Olímpio faleceu. E sabe o que o Bolsonaro fez em homenagem ao Major Olímpio, alguém que apoiou ele durante a campanha? Sabe qual foi a homenagem que ele prestou ao Major Olímpio? Nenhuma. Nem mencionou o nome do Major Olímpio. Então eu quero aqui prestar solidariedade ao Major Olímpio, que faz parte de um grupo político e ideológico do qual eu discordo completamente, mas isso não quer dizer que eu quero que as pessoas morram também, né? Não é isso, a questão não é essa. Então, talvez nesse momento, já tem notícias nesse sentido, os congressistas estão agora indignados, revoltados com isso, porque não é o primeiro parlamentar a morrer de Covid, estão revoltados e talvez seja esse ponto de virada, né? Quando começarem a morrer parlamentares, quando começarem a morrer parentes de parlamentares, né? Pais de parlamentares, filhos de parlamentares, quando começarem a atingir a cúpula política brasileira, talvez seja um momento no qual esses parlamentares vão dizer: já deu, chega, não dá para deixar mais um genocida no poder. Para muita gente, o ponto de virada, o ponto insustentável é quando a água bate na bunda. Aí é quando, de fato, eles começam a mobilizar. Porque é inaceitável que até esse momento o Congresso brasileiro não tenha se articulado para remover o Bolsonaro. Porque essas mortes, e logo vão chegar a 300 mil mortes no Brasil, essas mortes, uma boa parte delas, está na conta do Jair Bolsonaro. Está na conta de negacionistas como o Eduardo Bolsonaro e outras figuras que compõem esse núcleo ideológico bolsonarista, negacionista da ciência, negacionista da realidade.
Essas pessoas aqui um dia vão ter que arcar com o peso da história. Porque nós aqui, cidadãos comuns, temos nenhum poder para evitar isso. A gente não tem o poder da caneta de iniciar um processo de impeachment, de aceitar alguns dos processos de impeachment que estão ali na mesa agora do Arthur Lira. A gente não tem esse poder. E eu não sou inconsequente a ponto de falar, vão pra rua. Brasileiros, vão pra rua agora e se manifestem, porque eu sei que isso vai levar a mais mortes. Então a gente está agora entre a cruz e a espada, porque de um lado a inação está levando a mortes e por outro lado a ação também vai levar a mortes. Eu quero saber o que vocês pensam sobre essa história toda. Primeiro sobre o falecimento do Major Olímpio e o Bolsonaro simplesmente fez a egípcia, fingiu que nada aconteceu. Está quietinho ali, um apoiador dele. Ele tem tempo para ler trechos do artigo da Marilis que eu falei ontem aqui, né? Uma jornalista que escreveu um artigo aqui com vários adjetivos do Bolsonaro. Ele tem tempo para ler isso na live dele. Bolsonaro, tá aqui, Bolsonaro. Ignóbil, basculho, baixo, repugnante, canalha, deplorável, mesquinho, estúpido, obeós, parvo, pacóvio, inapto, desqualificado, pequi roído, genocida, charlatão, perverso, monstro, ditador. Mas não tem um segundo para prestar homenagem à memória do Major Olímpio. É um psicopata genocida, como a gente falou ontem aqui, né? É isso. E o que você pensa dessa analogia feita pelo Bananinha, pelo Eduardo Bolsonaro, comparando o lockdown ao Titanic, a um barco naufragando? Nem pensar numa imagem ele consegue, porque a imagem é o oposto disso. As pessoas querem ficar em casa, elas não querem fugir de casa, elas querem ficar em casa, elas querem se proteger, elas querem poder sobreviver. É isso que elas querem. Elas não querem se jogar no mar para morrer no mar comida por tubarões. Elas não querem sair do seu refúgio e ser atacada por zumbis na rua. Elas querem ficar em casa protegidas. Mas o Bananinha, com esse discurso negacionista, quer também, assim como o Bolsonaro, que você saia na rua, se contamine seus parentes, seus amigos e morra. É um governo de genocidas. Me digam no comentário o que vocês pensam. E até mais, gente. Tchau.